finalizar a entrada, hein? Então vamos lá? Vê sim, Michele. Sabe por quê também, Michele? Porque quando você tiver o primeiro contato na escola, você já vai estar por dentro. Show? Sobretudo porque também cai nas provas, né, pessoal? Então a gente já vai preparando vocês aqui para esse sentido mesmo. Então, iniciando a aula aí, novamente, boa noite a todos e todas. Meu nome é Iago, sou professor de Geografia. A gente vai dar continuidade aí no tema da semana passada, né, que a gente iniciou, sobre um modelo de produção econômico na qual nós vamos denominar aí de capitalismo, certo? Então, galera, acho que a gente chegou. Vocês conseguem me confirmar se a gente parou exatamente aqui na última aula? Na minha anotação aqui consta isso. Vocês conseguiriam me confirmar? Beleza, Josué, obrigado. Então, pessoal, a gente parou aqui nesse slide justamente porque esse slide vai ser a grande referência aí conceitual histórica para nossa aula, certo? Então, do século XV ao século XVIII, a gente teve um parâmetro de capitalismo. No século XIX até o ano de 1914, nós tivemos outro parâmetro de capitalismo, denominado como capitalismo industrial. E a partir de 45, nós tivemos o que nós podemos chamar de capitalismo financeiro, certo? Quais eram suas principais características, né? No capitalismo comercial, que durou dos anos do século XV ao século XVIII, né? Nós temos como principal referência histórica aquela época da expansão colonial, das descobertas, dos achamentos, né? Então, a gente tinha cada vez mais o avanço das coroas, né? Das, das monarquias, enfim, a época, expandindo seus territórios. Exatamente para onde? Ou para a África, ou em direção às Américas, certo? Então, outra marca aí foi justamente aquele momento de colônia de exploração e colônia de povoamento. Vocês conseguiriam me diferenciar aí o que, que seria uma colônia de exploração e o que, que seria uma colônia de povoamento? E aí eu vou pedir mais, até porque eu sei que vocês são capazes, né? Me cite exemplo, me dê um exemplo aí do que foi uma colônia de exploração e do que foi uma colônia de povoamento. É quase que isso mesmo, Josué. Boa colocação. A colônia de exploração, ela vai ter centralmente o seu objetivo para exploração de recursos, né? Exploração de recursos naturais, certo? Então, qualquer perspectiva aí de ouro, ferro, enfim, qualquer minério, né, que fosse gerar alguma perspectiva de riqueza, ele era extraído, né? O solo, por exemplo, como é que se aproveita o solo numa colônia de exploração? Plantando e exportando, né? Então a gente planta cana-de-açúcar aqui e o que foi plantado aqui nem fica nesse próprio território, ele vai para um outro território, certo?
E a colônia de povoamento seria esse exemplo aí que vocês estão dando. É uma colônia que tem centralmente o objetivo de povoar, né, de marcar território, de fazer daquele espaço ali um espaço de reprodução, né, de reprodução social, beleza? Tranquilo, galera, até aqui? O Eric pergunta, por exemplo, a Rússia seria colônia de povoamento ou China? Então, o Eric, a Rússia, historicamente, ela teve um papel de monarquia também. Durante muito tempo na história da Rússia, houveram impérios na qual a transição de poder era uma perspectiva hierárquica, né, de família para família. Então, o pai passava para o filho passava para o neto, e aí ia se desenrolando esse poder na Rússia. Então, a Rússia, assim como a França, a Alemanha, Portugal, Espanha, tinha uma perspectiva de organização social, política e econômica na perspectiva na qual a gente pode chamar de feudal, a época dos impérios, beleza? Então, a Rússia não seria um exemplo de uma colônia de povoamento, certo? A China, por sua vez, também tinha uma perspectiva durante muito tempo, uma perspectiva imperial, tá? Então também não seria um exemplo. Daí o Eric pergunta: então qual seria o exemplo ideal de uma colônia de povoamento? Eu posso te citar basicamente duas aqui, Eric. Estados Unidos, certo? Estados Unidos pode e deve ser considerado uma colônia de povoamento, beleza? E Austrália, né? A Austrália, ainda que tivesse seu território ali muito explorado também, com um genocídio muito grande das populações que estavam ali, dadas suas características, podemos dizer que pode se considerar que foi sim, tá bom? Mas centralmente aí a gente pode ter a perspectiva dos Estados Unidos, tá, galera? Tô vendo aqui a pergunta de vocês. Matheus pergunta: exploração é o que mesmo? Busca de recursos? Exatamente, Matheus. Centralmente busca de recursos, de exploração, tá? Com viés, com objetivo econômico mesmo. Beleza? O João Alcântara faz uma pergunta que é excelente. Conquistar novas terras se encaixa na definição de exploração? Não necessariamente, ô João. Vamos supor que o conquistar novas terras era uma estrada, era um caminho. E a partir desse caminho nós tínhamos mais outros dois caminhos, certo? Para um caminho era colônia de exploração e para outro caminho era colônia de povoamento. Deu para entender? Beleza, galera. Então vamos dar continuidade aí, certo? Capitalismo industrial como característica, a gente teve o que aí, ó? O imperialismo europeu, certo? Na verdade, a decadência, né, do imperialismo europeu a partir de 1914, né? Nós tivemos nesse exato momento aí o Congresso de Berlim. Alguém sabe o que foi o Congresso de Berlim? Coisa rápida. Quem chuta aí no chat? O que foi o Congresso de Berlim? Exatamente, Matheus Ulisses.
Uma reunião, a galera tá botando aí uma reunião. Como consertar o caos, formar alianças, perfeito. Então, galera, o Congresso de Berlim foi um encontro entre as principais coroas, né, entre os principais impérios da época, na qual o resultado desse encontro, dessa reunião, desse congresso, né, Congresso de Berlim, foi a partilha da África, certo? Então, a partir desse encontro, a partir desse congresso, a partir desse congresso e desse encontro, nós tivemos o surgimento de vários países aí na África, beleza? Então, o Congresso de Berlim nada mais foi do que uma divisão geométrica. Exatamente, Luiz Antônio. As colônias foram divididas. Daí o Matheus pergunta: repartilhamento de quem? Então, alguns países tiveram um privilégio, né, nesse momento da divisão. Então, vou mostrar um mapa que vai sintetizar isso bem para vocês. Exatamente, galera. Exatamente. Não vou conseguir mostrar agora, porque senão eu vou ter que parar de espelhar e depois eu deixo para mostrar isso no final da aula. Então, galera, os principais países aí que tiveram mais territórios, a gente vai considerar centralmente dois, beleza? Reino Unido e Inglaterra, né? E o outro seria a França, certo? Mas aí é óbvio que outros impérios também tinham colônia, né? Alemanha, Itália, Portugal, beleza? Bélgica, exatamente, certo? Ô, João, eu diria que é uma sacanagem por si só uma perspectiva de colônia, cara. Beleza? Daí, pessoal, eu já comentei com vocês sobre isso aqui, é mais uma curiosidade, né? Já comentei com vocês sobre o Tratado de Tordesilhas. Apesar do Tratado de Tordesilhas ter dividido o território, né, da América Latina, da América do Sul aí, para a Espanha e para Portugal, existiram três países na América Latina na qual não eram colônias nem de Portugal nem da Espanha. Quem chuta aí? Peguei geral de surpresa, pô. Ninguém tá prestando atenção. Aí, o Rafael respondeu uma. Existem três países na América do Sul que não foi colonizado nem pela Espanha, nem por Portugal. Suriname. Quem colonizou Suriname? Holanda. Isso aí. Guiana. Quem colonizou a Guiana? Guiana foi a Inglaterra, galera.
E a Guiana Francesa? Aí é mole, né? Aí ficou fácil, pô. Se a Guiana Francesa, quem tivesse colonizado, pô, fosse a Bélgica, aí ia ser complicado, ia dificultar um pouco. Certo? Até aqui de boa, galera. Então, essas aí foram algumas das fases do capitalismo. Daí, o que que seria o capitalismo comercial, né? Foi uma marca, né? Foi uma época marcada por grandes navegações e descobrimentos, beleza? O capitalismo comercial se deu por quê? Por causa do acúmulo de riquezas. A Ana pergunta: alguém tem como me explicar exatamente o que é Ana? Diz aí pra gente. Então, Luiz, por conta dos seus conflitos políticos, né, ao longo da história, certo? Então, nem sempre foram impérios muito fortes que pudessem fazer alguma perspectiva de barganha por outros territórios, beleza? Então, o Ana, eu não estou vendo sua pergunta. As colônias, o que que tem as colônias? Tem que copiar e colocar a pergunta aqui de novo, porque ela ficou muito lá para trás. Ah, perfeito, Ana, entendi sua dúvida. Entendi. O que que seria colônia, né? Então, pessoal, vou compartilhar a dúvida aqui porque às vezes pode ser a dúvida de outros e outros colegas já podem saber também, né? E aí um vai ajudando o outro, certo? Então, pessoal, o que que seria colônia aí? Como é que a gente pode ajudar a Ana nesse sentido? Então, galera, o que que seria colônia? Vamos embora. Muita conversa paralela aí. Exatamente, Guilherme, muito bom. Um território dominado por outra nação, certo, Ana? É como se o nosso país, o Brasil, descobrisse novos territórios, né? Vamos supor, tomasse a Argentina, que fica embaixo da gente, falasse assim: Argentina, agora quem manda aqui é a gente. Quem manda aqui é o Brasil. O Messi é nosso, certo? Seria isso. Então, a partir desse momento, a Argentina viraria uma colônia do Brasil. Deu para entender? Beleza, Ana. Qualquer coisa a gente vai tirando a dúvida junto aí, hein? Então, galera, o capitalismo comercial, né? Ele se expandiu por quê? Por causa do acúmulo de riqueza. Então, os caras começaram a fazer fartela, começaram a fazer dinheiro, começaram a acumular, a guardar dinheiro, né? Nesse momento que eles começaram a guardar e acumular dinheiro, riqueza, né? Eles começaram a perceber sobre a influência do governo na economia, beleza? Então,
a riqueza e o poder de um país começou a ser medido pela quantidade de ouro, prata e pedras preciosas. Então, quanto mais riqueza tinha um império, mais poder ele tinha. Beleza? Natan, qual é a dúvida aí? Desculpa, tá, galera? Porque a aula vai fluindo. Só vou pedir assim, ó. Não desista, não, galera. Vai fazendo a pergunta aí que alguma hora eu vou ver. Então, Natan, a Índia, durante muito tempo, né? Eu acho que a maior parte da história, a Índia foi uma colônia de exploração, certo? O Natan responde, finalmente, porque eu respondi a pergunta dele. Tu é brasileiro, Natan, e ainda que fosse argentino, seria colonizado pelo Brasil. O Messi é ser nosso. Show? Respondido? Ficou alguma dúvida, Natan? Vamos para a próxima aí, galera. Vamos avançar, sair do capitalismo comercial. Capitalismo industrial. Então, qual era a essência, né, desse momento aí do capitalismo? Era, sobretudo, o lucro, tá? E da onde vinha o lucro? Vinha da produção de mercadorias. Então, na medida que a gente montava uma fábrica, né? Essa fábrica precisava do algodão, da matéria-prima. A gente produzia o tecido. A gente vendia um produto com uma certa, é, com uma certa, vamos considerar assim, com um certo avanço tecnológico, né? É óbvio que se a gente considerar tecido hoje, a gente não vai pensar em tecnologia, mas para a época, obviamente que o tecido era um grande aumento, um grande avanço tecnológico, certo? Então, um produto que tinha algum advento tecnológico, né? Passava pela fábrica, que passava pelo meio de produção, certo? Ele era como uma espécie de mercadoria. Sendo mercadoria, era uma perspectiva de lucro, beleza? Pessoal, o Heitor fez uma pergunta aqui que é interessante. Qual a principal diferença entre imperialismo e colonialismo? Essa pergunta é boa. O Heitor não está de bobeira, não, tá? Heitor não está de bobeira, não, só aviso isso. Essa pergunta é boa. Tá focado. Vou repetir a pergunta do Heitor aí, hein, galera. Qual a principal diferença do imperialismo para o colonialismo? Aí, quem também não está de bobeira é o Juan, hein? Excelente resposta. Enquanto o colonialismo sugere um controle político direto, com incorporação territorial e perda de autonomia por meio da força militar, o imperialismo exerce o mesmo domínio de maneira indireta, formal ou informalmente.
sem o uso explícito de intervenções militares, na maioria dos casos. A resposta do Juan foi boa. Deu para entender, Heitor? Mas simplificando um pouco, a gente pode considerar o seguinte, Heitor. O imperialismo é uma forma de organização social e política, né? Deu para entender? Então, o imperialismo ele vai ser uma organização, um controle, uma manifestação de uma organização, uma instituição. Show? E o colonialismo, o que, que ele vai ser que vai ser o colonialismo, Heitor? Ele vai ser uma prática, uma política adotada por essa perspectiva de organização. Beleza? Show de bola, galera? Isso aqui é pergunta de prova, hein? Qual é a diferença do imperialismo para o colonialismo? Aí a galera que está desavisada dormindo assim na aula vai botar fascismo. Nada a ver uma coisa com a outra, pô. Vai passar vergonha na prova. Quem está atento aí já vai saber responder. Quem está atento aí na aula hoje já vai saber, pô. Vai cair numa próxima prova aí. Ah, qual a diferença do colonialismo para o imperialismo? Quem está atento vai responder certo. Quem está dormindo vai, pum, fascismo. Entender nada com nada, vai errar na prova. Show? Vamos para a próxima aí, pessoal. Capitalismo industrial, certo? Então a gente viu cada vez mais os mecanismos, né, da exploração capitalista se desenvolvendo, beleza? Então foi justamente no capitalismo industrial que nós começamos a ter aquela perspectiva de assalariamento, certo? Então o assalariamento começou a surgir como substituição à liberdade contratual. Antigamente a gente tinha um modelo, né, de contrato. Antigamente era uma coerção, seu patrão não te contratava, pô. Ele te, pô, esquece. Ele falava, tu é meu trabalhador e já era, entendeu? Então essa perspectiva de assalariamento só veio com o surgimento aí do capitalismo industrial. Vamos lá. Quem não entendeu aí, galera? Todo mundo entendeu aí? Show. Natan não entendeu. Não entendeu o que, Natan? Diz aí pra gente. Vou avançando, hein, galera. Deixa a dúvida aí, Natan. Quando eu ver ela, que eu sei que, pô, tu é brasileiro, tu não vai desistir, tu vai botar ela aí de novo, eu vou ver tua dúvida e respondo, tá? Só vou avançar um pouquinho aqui o conteúdo. Beleza? Então, galera, o assalariamento ele surgiu como uma alternativa ao que a gente tinha na época, tá? Então, com o aumento da produção, também teve o aumento do quê? Da mão de obra, beleza? Então, à medida que a gente foi avançando numa coisa, a gente foi movimentando toda uma engrenagem que foi gerando cada vez mais surgimento, né? Ou novas tecnologias, enfim. Então, na medida que aumentou a produção, surgiu mais mão de obra, surgiu mais energia, mais matéria-prima, certo? Então, se o capitalismo é aquilo que a gente viu lá na aula passada, né? É um modelo que busca incessantemente o lucro, certo? E para ele alcançar o lucro, ele vai fazer aquilo que ele precisar. Se ele precisar de tecnologia, toma. Se ele não precisar de tecnologia, toma. Certo?
Então, galera, só um minutinho aí no chat, por gentileza. Respondendo a pergunta dos colegas aí. Professor, me diferencie, me dê uma resposta, me dê uma resposta que diferencie o capitalismo. Ah, que diferencia o comunismo do capitalismo. Então vamos lá, galera. Capitalismo é um modelo de produção na qual se considera a propriedade privada, certo? A obtenção do lucro e a liberdade individual, certo? O comunismo é uma organização de sociedade na qual vai priorizar, defender o controle do Estado sobre a economia contra qualquer perspectiva de propriedade privada e a defesa pelas liberdades coletivas, certo? Beleza? E aí, Natan, respondendo a sua pergunta, qual a diferença entre imperialismo e colonialismo? Então, respondendo, o imperialismo ele é um modelo de organização política, certo? Ele é um modelo de organização da sociedade, é uma instituição, tá? E o que vai ser o colonialismo? Ele vai ser uma prática, ele vai ser uma política. O colonialismo ele pode ser adotado pelo imperialismo, mas ele também pode ser adotado por uma democracia, certo? Quantos países aí hoje que não são colônias de sociedades que vão se dizer democráticas? Beleza? Galera, se continuar o chat insano assim, eu vou ter que desligar, pô. Estão passando do limite. Existe o limite, vocês já estão do outro lado. Então, dá uma controlada aí no chat, pô. Vamos falar só o essencial aí. Tô vendo aqui a dúvida de vocês. Então, eu vou seguir, galera. O que seria aí o capitalismo financeiro, né? E aí vai ter influência até com o que a gente pode ver depois dos BRICS, moedas, enfim. Capitalismo financeiro, galera, surgiu basicamente ao final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Qual o interesse? Quando acabou a guerra, a gente precisa de construção, precisa reconstruir aquilo que foi destruído durante anos e anos e anos. Então, para construir alguma coisa, do que a gente precisa? Hein, galera? Para a gente construir qualquer coisa aí, do que a gente precisa? A gente precisa de mão de obra, excelente, quem respondeu mão de obra, recursos, financiamento. Então, galera, essencialmente é isso. A gente precisa de grana, né? Então, depois, galera, que acabou a guerra, a gente precisou de bastante grana para reconstruir, certo? Aí, já arrastei para cima, hein? Já foi. Nem pensei duas vezes, filho. Já foi. Pô, sexta-feira dessa,
Galera como? Só querendo estudar, tranquilo, pô, focar no conteúdo. O aluno entra uma hora dessa, 8h15, para perturbar a vida de 90 pessoas. Tá brincando. Galera, até aqui, show? O Matheus perguntou aí: capitalismo tem algo a ver com livre mercado? De certa maneira, tem sim, tá? Ele vai defender o livre mercado, certo? Mas, na medida que a gente prioriza, na medida que a gente prioriza, desculpa, o Matheus, na medida que a gente prioriza aí é, esse livre mercado, né? Mas quando a gente sabe que nosso maior interesse, na verdade, é o quê? É o lucro, certo? Então, o livre mercado ele também vai ser uma defesa do capitalismo, mas ele acaba ficando para trás, secundarizado, na medida em que o lucro é o maior objetivo, certo? Então, por exemplo, eu sou um comerciante, você é um outro comerciante. A gente defende o livre mercado, né? Tu é comerciante, eu sou comerciante. Tá aí tudo bem. O problema vai ser quando eu começar a ter tanto recurso, a ponto de eu começar a quebrar esse livre mercado. Eu sou tão rico que eu posso botar o meu produto a R$ 2. Deu para entender, Matheus? Vou avançando, hein, galera? Por fim, aí, o que, que a gente vai ter? O capitalismo informacional, certo? Então, o que, que vai ser o capitalismo informacional? Ele vai ser baseado nas mudanças, né, provocadas pelas tecnologias da informação. Então, isso aqui que a gente está tendo agora, há 10 anos atrás, era impossível, isso era inimaginável. Ter aula pelo computador em casa, isso era inimaginável, certo? Então, o que, que vai ser aí o capitalismo informacional? Ele vai eleger, né, a tecnologia de informação como um paradigma, beleza? As tecnologias da informação vão promover uma nova estrutura social, certo? É normal hoje a gente chegar num shopping, a gente, pô, vai pegar o bilhete, quem te dá é uma máquina. Tu vai pagar o bilhete, quem te paga, quem recebe lá o dinheiro é outra máquina, né? Então a gente já vê cada vez mais a implementação dos sistemas informacionais, dos sistemas voltados aí para a tecnologia da informação, fazendo parte cada vez mais do capitalismo. Show? Beleza, galera? Como consequência aí desse modelo, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter a desigualdade social, certo? Na medida que a gente defende o lucro acima de qualquer coisa, né? Querendo ou não, a gente não tem como. Na medida que você gera riqueza, né? Se você pensa em riqueza, você também de alguma forma vai pensar em pobreza, certo? Então a gente vai ter aí um consumismo, né, sendo intensificado, né?
e gerando cada vez mais uma degradação ambiental, beleza? Nós vamos ter o surgimento de monopólios e cartéis prejudicando os consumidores, além do desemprego estrutural. Show? Por fim, galera, é isso. Essa é a nossa aula hoje, certo? Não quero me prolongar nesse conteúdo aqui, porque já é um conteúdo um pouco mais complexo para a gente abordar com os alunos aqui multisseriados, né, de várias séries diferentes. Show? Então aqui a gente nem vai adentrar aqui sobre capitalismo, sobre divisão internacional do trabalho, as correntes de pensamento filosófico, tá? Isso aqui a gente deixa para um outro momento, até porque isso aqui também não costuma ser frequente nas provas, tá bom? Acabou? Acabou nada, pô. Que isso? Tem uma galera perguntando aí sobre os BRICS, né? Daí, galera, o que que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou dar uma atualizada, né? O que a gente viu agora sobre imperialismo, colonialismo, etc. Eu vou dar uma filtrada aqui com vocês nesse assunto, tá? Que isso, gente? Estava aqui pô, pesquisando, do nada, uma briga no chat. Pô, brincadeira, hein? 8h22 da noite, pô. Galera, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão vendo aí? Vou desativar o chat, hein, pessoal? Infelizmente. Estão vendo a tela aí, pessoal? Então, galera, isso aqui é uma imagem de satélite. Cada ponto desse aqui é como se fosse um navio, né? Em movimento, nesse exato momento, certo? Então, eu quero que vocês percebam quanto essa lógica do capitalismo informacional, né? Ele ampliou aquilo que a gente, por exemplo, a navegação existe desde o capitalismo, que a gente pode chamar de capitalismo imperial, né? Mas só o capitalismo informacional proporcionou essa quantidade de navio que a gente vê aqui na tela, certo?
Estou tentando mostrar aqui também o... Esqueci aqui. Tinha deixado separado, mas não foi, pô. Ver se esse daqui vai direto. Não, aqui não tá indo não, galera. Beleza? Então, pessoal, é como se cada navio desse aqui agora tivesse em movimento. E só o capitalismo informacional permite, né, da nossa casa a gente ter uma visualização da quantidade de navio em movimento, certo? Olha aqui como é lá nos Estados Unidos, né? Quantidade de navio. Beleza? Daí, pessoal, está em curso também no mundo uma série de fenômenos, né, que alguns estão avaliando como golpe de Estado, outros estão defendendo como revolução, enfim. São cerca de 5 países na África agora que recentemente, né, nos últimos 5 anos aí mudaram seu controle de governo, certo? Então não sei se alguém ouviu falar aí, mas existem 5 desses países. Quais são? Gabão, tem outro, hein? Exatamente. Níger, mas qual? Pô, vocês começaram a chutar assim do nada? A amiga ali botou Liverpool. Não é que tenha incorporado ao capitalismo, mas se manifestaram contra regimes de governo que duravam nesse território durante um bom tempo. Então, por exemplo, o Niger, né? Durante muito tempo, o Niger foi uma colônia da França, certo? E aí o Niger tinha como uma das suas principais comunidades ali, uma comunidade na qual vai ser denominada como Alçá. Por via das dúvidas, essa comunidade foi muito escravizada por Brasil, né? Esse povo, o povo Alçá da África. Sendo que ao longo do tempo, a França, ao impor seu controle, precisou dividir, fragmentar essa comunidade. Galera, eu presto só atenção aí no chat, hein? Eu tô falando aqui, pô, vocês estão brincando demais. Tô respondendo o Heitor aqui, não tem como concentrar, pô. Entendeu, Heitor? Então, alguns desses governos adotaram novas políticas para velhos problemas, certo? Então, o Niger foi colonizado durante anos e anos e anos pela França. Depois de ser colonizado, né, atuava indiretamente, politicamente por trás, como defendia um governo, apoiava esse governo por trás, e esse governo defendia todo o interesse da França. Então, por exemplo, o Niger. O Niger, galera, é um dos maiores exportadores e um dos maiores produtores, tá?
de urânio no mundo. Vocês sabem o que é isso? Sabe o que significa esse poder? O urânio é, é aquela. É o que a gente pode chamar aí de extração, né? De extração mineral. Vai ser um dos minérios aí mais importantes do mundo. Vai gerar energia, vai gerar possibilidade de arma atômica, enfim. Certo? Exatamente. Então, o Niger, galera, como ele é o maior produtor, certo, de urânio, e como também é um dos maiores exportadores, o que a França fazia? Bom, também não adianta nada o país ter urânio lá e não usar, né? Não saber refinar, tratar esse urânio. O urânio está lá. Se você não tiver a tecnologia que seja capaz de fazer o tratamento desse urânio, é a mesma coisa que você nem ter, certo? É radioativo, sim. Então, a França controlava pelos bastidores esse país, certo? E por trás recebia urânio que, ó, baratinho, ó, custava nada o urânio. Então, o que fizeram lá nesse país? Começaram a fazer movimentações, especulações, contradições contra aquilo que estava em andamento, certo? Então começaram a questionar. E, se eu não me engano, foram até os militares, galera. Os militares que começaram a controlar o território do Niger, porque estavam sendo quase que saqueados, né? Politicamente falando. Beleza? Então é a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo. Vocês viram a situação da Larissa Manoela? Viram, né? Quem viu aí? Pô, a mina, maior grana, mais grana que todo mundo aqui no chat junto, queria comprar um milho, não tinha. Por quê? Quem controlava a grana dela? Os pais. Era a mesma situação lá no Niger. O Niger era ricaço, queria se desenvolver, mas não conseguia se desenvolver. Por quê? Quem dominava lá? A França. Então a França era como se fosse um pai que não aceitava o desenvolvimento do filho e começava a atrasar o seu próprio desenvolvimento. Show? É óbvio, galera, que eu faço essas comparações esdrúxulas aqui para a gente ter como referência, tá? Mas a situação nem. A situação da Larissa Manoela não chega nem perto aí da situação do Niger. Às vezes a gente tem que ser claro assim, porque a galera às vezes não entende. O Saulo pergunta, galera, uma excelente pergunta do Saulo aí. Professor, por que o presidente não pede para imprimir dinheiro? Porque o dinheiro ele é baseado em riqueza, certo? E na medida que você gera o dinheiro, você só gera inflação se você não tiver o controle de produção e riqueza no país. Deu para entender, o Saulo? Pô, que papo é esse de Burundi aí, cara? Que é isso? Que novidade é essa, pô? Excelente comparação, Saulo. Ah, pô, eu pensei que vocês estavam referenciando. Sim, sim, pensei que vocês estavam referenciando o filme.
Mas é isso aí mesmo. Galera, tem vários conteúdos aí de geografia que são, pô, interessantíssimos, né? E na medida que a gente vai buscando esse conteúdo por prazer, por satisfação, a gente aprende muito mais fácil. Show? Valeu, valeu, ô Luiz. Obrigado pela indicação aí, cara. Vou me permitir aqui também indicar um filme para vocês, pode ser? Hotel Ruanda. É um filme um pouco pesado aí, mas é, vai registrar um pouco das disputas, né, entre as comunidades tradicionais da África e o papel que as grandes potências mundiais vão interferir. Beleza? Galera, a aula de hoje é isso. Vou parar aqui de compartilhar.